julho de 2017, a editora Ultimato lançou uma obra que, para mim, é uma das melhores obras de um dos melhores escritores cristãos de todos os tempos. Refiro-me aqui ao livro Até que Tenhamos Rostos, de C.S. Lewis. Queria falar um pouco sobre o impacto dessa obra, minhas impressões, falar um pouco de C.S. Lewis, e eu espero que ao terminar desse vídeo você possa vir adquirir essa maravilhosa peça literária escrita por um dos melhores escritores de todos os tempos, C.S. Lewis. Falar um pouco de Lewis, bem pouco, porque acredito que se você é do mundo das letras, do mundo da leitura, em algum momento você vai ter que se deparar com C.S. Lewis. Se você vai ler uma obra de caráter teológico, tipo John Piper, tipo Timothy Keller, em algum momento você vai ter uma citação de C.S. Lewis ali. Se você vai trabalhar na área de apologética, você vai encontrar a obra de C.S. Lewis. Se você vai no caminho da ficção, também você vai se encontrar com ele. Se você vai ao cinema, você vai se encontrar com alguma obra dele que foi adaptada para o cinema. Tanto a obra clássica dele, que ficou mais vendida em todos os tempos, As Crônicas de Nárnia, como também um filme que trata da sua biografia. Então, a C.S. Lewis é uma figura muito conhecida no mundo da literatura, pela amplitude do que ele escreveu ficção, escreveu na área de literatura, que era a especialidade dele, e escreveu também na área de apologética. Então são muitas as áreas que o homem escreveu com qualidade, daí é impossível você viver no mundo da literatura sem ter alguma referência à pessoa de C.S. Lewis. Muito bem, fala um pouco dessa obra então. Essa obra foi escrita originalmente em 1956. O título original não era esse, Até que Tenhamos Rostos, e na verdade essa é uma frase que acontece dentro do livro, e os editores pensaram essa frase e colocaram no título. O título original não era esse, foi o título, digamos assim, sugerido pelos Lewis, mas os editores então pegaram essa frase e colocaram como o título do livro, que para mim funcionou como um tipo de imã, tá? Então duas coisas me saltaram aos olhos quando eu entrei em contato com essa obra. Essa obra foi lançada em julho do ano passado, e eu recebi como presente em agosto do ano passado, um mês depois. Então quando eu peguei, melhor dizendo, a obra na minha mão, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu não conhecia essa obra de C.S. Lewis, eu não tinha noção de que Lewis tinha escrito uma obra dessa natureza. O que me deixou estupefato, porque já tinha lido a biografia dele, do Alice McGrath, o Conversando com Lewis, e lido muitas coisas de C.S. Lewis, então eu não conhecia essa obra. Passou despercebido, o Alice McGrath faz referência a essa obra, mas não tem nenhum capítulo, não tem nenhum desenvolvimento sobre esse documento, que, por incrível que pareça, foi o livro que Lewis considerou o seu melhor romance, e eu considero o seu melhor romance também. É um lado misterioso da obra. Como é que uma obra dessa envergadura, dessa criatividade, de um momento de maturidade do C.S. Lewis, não, digamos assim, estourou, né? Já nos seus dias isso aconteceu. Em uma carta escrita, sei lá, 3 anos ou 4 anos depois dessa obra ser escrita, Lewis fala da sua chateação porque a sua obra não foi tão assim aceita, nem pelo público maior, nem pela crítica especializada. Então é uma obra que para mim é meio misteriosa, acabou de chegar ano passado, somente no Brasil, não conheço nenhuma edição anterior a essa, então é bem estranho que uma obra que Lewis considerava a sua melhor obra foi só lançada agora, em 2017. Mas ainda bem que foi. Então duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a minha ignorância com respeito a esse livro. E segundo, o título, Até que Tenhamos Rostos. A frase solta, precisa de um contexto. Então eu confesso que a minha leitura inicial foi: eu quero saber como esse título se explica, que contexto se dá a essa frase. E você vai encontrar e vai entender realmente que existe um contexto que explica essa frase aqui. Do que se trata esse livro? O subtítulo explica. É a releitura de um mito. Tá? Na introdução, logo, você é apresentado ao mito de Psique e Cupido, mito grego-romano. E aí é importante que você dê uma atenção na leitura. É curto, o texto é bem curtinho. E aí o que Lewis faz? Ele tira um personagem da mitologia e faz esse personagem falar na primeira pessoa. E aqui tem algumas coisas que são características de uma narrativa na primeira pessoa. Primeiro, quando você lê um livro na primeira pessoa, diferente de um livro de narração na terceira pessoa, onde o narrador na terceira pessoa é o deus daquele mundo secundário, e por ser o deus daquele mundo secundário não pode ser questionado, na primeira pessoa não acontece a mesma coisa. Na primeira pessoa você tem
as impressões de um personagem. E essas impressões podem ser questionadas tanto pelo leitor como também por personagens que estão à volta. Então você precisa de outros elementos para fazer um julgamento mais preciso do que está acontecendo. Porque você não pode confiar somente na narração da primeira pessoa, porque são as impressões de um personagem. E aí vem outra característica interessante quando você toma uma narrativa na primeira pessoa. Geralmente o narrador, ele meio que conversa com o leitor e tenta fazer com que o leitor se identifique com suas dores, com suas experiências, né? E isso é importante ficar sempre com o pé atrás, porque esse narrador, como eu acabei de dizer, na primeira pessoa, ele pode ser questionado. Uma coisa interessante dessa obra também é que a leitura é muito fácil, muito fluida, principalmente na primeira parte. E isso se dá primeiro também porque é na primeira pessoa. Quando é na primeira pessoa, você tem essa pegada mais psicológica, mas também você tem uma redução de detalhes narrativos. Como é na primeira pessoa, o narrador não vai ficar narrando, né, o background de cada personagem, de onde ele veio e tudo mais. É bem menor a informação. E além disso, o mundo em que a história se passa é um mundo pequeno, não é aquele mundo cheio de rios, com um monte de cidades, com 300 mil personagens. Não, o número de personagens é reduzido, o mundo é um mundo pequeno e dá para se acompanhar com muita facilidade. A segunda parte é um pouco mais densa. Os capítulos, eles não têm título, tá? Então eu indicaria você ou a dar um título você mesmo para o capítulo, ou colocar no começo do capítulo alguma coisa referente ao que acontece naquele capítulo. Que pode ser que você, aconteceu no meu caso, vai querer voltar e saber em que ponto acontece certa cena. E aí você vai se perder muito tempo com isso. Você já pode adiantar colocando ali algum conteúdo para você se nortear melhor numa possível volta na sua leitura. Beleza, o que eu posso mais falar sobre esse livro? Queria terminar falando de dois temas que eu acredito que são destaques na obra. Existem muitos temas, estética, enfim, são muitos os temas que são desenvolvidos na obra, mas eu queria destacar pelo menos dois. Primeiro, o sofrimento, né? O personagem que se coloca na primeira pessoa é um personagem que inquestionavelmente sofre, tá? E aí o livro vai ter uma pegada meio de Jó, assim. Vai ter um momento na obra que você vai ver claramente um eco do livro de Jó. Essa ideia de busca por querer saber as explicações do próprio sofrimento e essa ausência de resposta por parte daquele que se busca a resposta. Então você não tem essa resposta. Isso lembra muito o livro de Jó, né, que sofre e recebe de Deus uma saraivada de perguntas e nenhuma resposta. Então a mesma coisa, não a mesma coisa, mas sempre tem essa pegada de sofrimento na linha de Jó, tá? Claro, não há paralelos idênticos com Jó. Há muitas coisas que são distintas do livro de Jó. É um elemento específico e em algum momento, talvez na parte final do livro, na parte final da parte final também, você vai claramente fazer uma referência, uma ligação com o livro de Jó. Então o livro trata, assim, sobre sofrimento. Segundo tema que eu acho importante é o tema do amor, tá? Lewis escreveu um livro sobre amor, né, Os Quatro Amores, mas ele escreveu esse livro depois da obra Até que Tenhamos Rostos. É interessante que ao ler esse livro, eu já tinha lido Os Quatro Amores, eu consegui ver, digamos assim, sinais incipientes da ideia dos quatro amores já aqui. Nos quatro amores, Lewis vai conceituar quatro amores, né? O amor ligado pela amizade, o amor erótico, o amor agápico, enfim, são vários os amores. E é interessante que Lewis propõe a ideia de que quando você ama a Deus, você estabelece uma ordem nos outros amores. Nós amamos coisas, pessoas, instituições, eventos, amamos, né? E Lewis vai dizer que quem vai estabelecer esse controle, ou melhor dizendo, essa harmonia dos amores, é o amor a Deus. Quando você, e aí Lewis aqui estou citando os quatro amores, quando você não tem o amor a Deus como é agente controlador e harmonizador dos outros amores, o que você vai ter por outras pessoas, muitas vezes, é uma forma complexa de ódio. É isso que Lewis vai dizer. Inclusive ele vai nos quatro amores criar um personagem chamado Senhora Resmun, que é uma mulher que vive para sua família, mas quando ela morre a família fica muito feliz. Porque ela não ama, na verdade, a família. Ela é um agente controlador, ela sufoca a sua família. É o que Lewis chama de uma forma complexa de ódio. E nesse livro você vê que um dos personagens, pensando estar amando, na verdade está sufocando o objeto amado. E, na verdade, usando as palavras de Lewis, anos depois, no livro Quatro Amores, ela está
exercendo uma forma complexa de ódio. Então eu acho que esse livro, além de tratar da questão do sofrimento, da questão enigmática do sofrimento, também fala muito sobre amor. Então é uma obra riquíssima, muito criativa, fácil de ler, você vai lendo. Eu não tive agenda para ler de uma vez, né? Eu sou pai, sou pastor, sou esposo, então tenho muita coisa para fazer. Mas se você puder ter uma agenda de ler, você vai ver claramente que a cada final de capítulo você vai querer entrar no outro capítulo, e dá para ler sim de uma sentada só e ser impactado pela criatividade do C.S. Lewis, que foi um dos grandes escritores. Então, adquira o livro, aproveite, desfrute dessa grandiosa peça literária. Valeu, um abração.